Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nessa sexta-feira? Eu quero convidar vocês a estarem comigo e com a psicopedagoga Josi. Nós vamos falar de um assunto muito relevante, que é a respeito dos estímulos para as atividades online das crianças. Eu queria apenas fazer um teste, dá um joinha aí se o meu som tá ok, se tá tudo bem. Gostaria de saber aí de vocês que entraram, a Ruth, a Nayara. Vocês podem me dar um ok, por favor, se tá tudo certinho, se o som está bom. O Vinícius, queria saber se o som está legal para vocês aí. Legal, obrigada, viu, pessoal? Então, hoje nós vamos fazer uma live no intuito de ajudar as mães, ajudarem as pessoas que estão, né, com as atividades online depois dessa quarentena, que ficou muito conturbado os estudos, né? Cerca de 82% aí da população mundial ficou sem aula, né, as crianças, os adolescentes e mesmo as pessoas que acabam fazendo, né, faculdade, né, os adultos, enfim. Então, assim, nós estamos falando aí de 1,4 bilhões de pessoas, né, que tiveram essa mudança drástica na rotina. Então, eu sou mãe, tenho uma menina pequena também na escola e eu também acabei sentindo muito essas dificuldades, né, com relação à parte de rotina, em como implementar uma rotina mesmo nos estudos, né? Porque as crianças ficaram praticamente assim, além da rotina, elas também ficaram desinteressadas. Né? Eu gostaria também aqui, antes de chamar a psicopedagoga, até o final da live eu vou falar direitinho, que vocês mandem aí o aviãozinho que está aqui embaixo. Mande para aquelas pessoas que têm filhos, ou mesmo para aquelas pessoas que estudam online, né, que fazem faculdade, porque vai ser bem interessante, porque aqui ela vai dar dicas para nós de como podemos trabalhar esses estímulos, tá bom? Eu vou reservar um breve momento aí depois, porque eu também recebi várias perguntas das pessoas. E aqui nós vamos tirar a dúvida dessas pessoas, tá bom? Então eu vou chamar aqui a nossa convidada, né? E aí nós vamos conversar com ela. Só um minutinho que eu vou chamar. E eu quero convidar vocês também, tá? Para vocês deixarem aqui a pergunta de vocês, tá bom? Dessas perguntas que eu acabei recebendo, de repente a sua, né, também pode ser selecionada aqui para nós conversarmos. Olá, Josi, boa noite. Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Muito obrigado por tirar um tempinho de vocês para estar acompanhando a live. Espero estar contribuindo e ajudando com todos. Com Sheila, certeza. muito obrigada também Ah, por estar fazendo essa live imagina. junto comigo. Que maravilha. Eu que agradeço, Josi. Eu estava comentando aqui, né? Você estava ouvindo aí, falando, né, que 82% da população mundial, né, acabou perdendo essa rotina de ter para onde ir, um local de estudo. E quanto isso tem sido para algumas famílias complicado na relação assim de manter essa rotina aqui em casa, porque na verdade as crianças acabam achando que isso é férias, né? É, E não tem aquele comprometimento. Vou falar por mim, tá? Que vou me apossar de você aí, porque eu quero saber de tudo, tá bom? não, Até tudo bem. convidei aqui as mães, as tias, avós, né? E as pessoas realmente também que fazem faculdade, que têm uma certa dificuldade em estar mantendo uma rotina para esses estudos, né? Que acaba caindo também, né? O nível de comprometimento, o nível de aprendizado, né? E aí eu gostaria de que você falasse um pouquinho a respeito da psicopedagogia. Quase que não sai. Até o final da live sai. Até o fim da live sai. Eu queria que você explicasse para o pessoal, para aqueles que não conhecem, o que a psicopedagoga pode auxiliar nos estudos. Então, sou psicopedagoga,
sou graduada, né, e sou pedagoga também. Então, faço os dois, tanto a área de professor, quanto a área de estar coordenando alguma escola, ou até atendendo clinicamente, atendendo crianças que têm alguma necessidade no déficit de aprendizagem. Certo, Nós fazemos um certo. trabalho junto com eles, tudo. O que eu digo para vocês na fase de estar auxiliando vocês em casa, nesse momento, primeira coisa é montar uma rotina. Porque lá na escola, quando a criança ia à escola, ela tinha aquela rotina. Acordava, tomava seu café, ia à escola, fazia as atividades lá. Então, assim, já era tudo programado. E essa dificuldade que estamos tendo, eu também sou mãe, eu tenho um pouco também, é a falta da rotina. Porque se não Certo, certo. colocamos a rotina em prática, como queremos que ela flua? Aí não tem como. Uhum, Aí entra o trabalho da psicopedagoga. tá. Tudo é De que feito com forma? planejamento. É isso que é legal. Sabe uma coisa que eu ia te falar, Josi? Sim. O que nós acabamos, né? Eu vou falar nós, porque eu tô falando aqui pelo geral, né? Do que eu tenho ouvido. Eu tenho um grupo de mães da escola, né? O que eu tenho tido de relatos, né? Que agora, assim, ficou muito evidente as diferentes realidades dos estudantes, né? Porque, assim, a gente agora sabe quem quer estudar, né? Quem se interessa e quem não se Isso. interessa. Porque chega a hora de fazer lição, gente, parece que é uma loucura. Aqui na minha casa, pelo menos, é uma loucura. Ela sai correndo, ela inventa um monte de coisa. E assim, e aí eu queria que você desse algumas dicas para nós de como a gente pode montar essa rotina do que você está falando de relacionada a estudo. Então vamos lá, eu vou voltar. Não sei se vocês já assistiram a Super Nani, quando ela montava aquela tabelinha para os pais seguirem em casa, aquela famosa tabelinha. Muitos acham que não vale a pena, né? Mas se Sim, você for olhar, hoje vale muito a pena, porque ali você vai fazer um planejamento para que a criança estude em casa com essa correria. Eu sei que é difícil, mas tem que partir de nós, porque se é. não partir daqui, eles não vão fazer por livre e espontânea vontade. Então, eu falo assim para vocês: façam essa rotina ou esse planejamento, coloque um horário para a criança acordar, coloque um horário para a criança se alimentar, veja os horários de estudo e coloquem também aquele horário de estudo. A criança vai ter hora para brincar, vai ter hora para almoçar. É assim, eu digo que você tem que Que seguir a nem na mesma escola, né? rotina da escola. Não muda nada. Eles não estão de férias. Férias É, deixamos dormir até tarde. Não, eles estão estudando. Então temos que ter aquela rotina é, de acordo com a rotina escolar da criança. A criança fica integral, ela vai ter uma rotina assim, né? Tem que ter aquele esforço. Se não entendi. tiver Então, o assim, esforço, o o adulto não vai. esforço tem, o esforço, na verdade, ele tem que partir dos pais, né? Dos pais. Porque eu acabei percebendo que ela ficou meio à deriva, né? Nós Isso. ficamos à deriva, né? Porque a gente contava muito com o apoio da escola, no sentido dessa rotina, né? Que assim, fica fácil para os pais levarem para a escola, ela tem toda aquela rotina lá, volta, a gente ajuda na tarefa e tá tudo Isso. bem. Aí segue, né? Mas o grande problema agora é fazer o todo, né? Isso. É os pais também terem essa consciência dessa rotina. Porque também nós perdemos, né? E muitos pais estão trabalhando em casa, muitos pais nem estão, infelizmente, né? Eles não estão trabalhando. Então Uhum. já tem toda aquela tensão, né? E deixa eu só Isso. falar rapidamente aqui, Josi, para as pessoas que não me conhecem, tá? Meu nome é Sheila Silvestrini, eu sou terapeuta integrativa e atuo com florais de Bach, tá? Os florais de Bach vem auxiliar também nessa quarentena nesse sentido, né? Trazendo um bem-estar emocional, porque também as crianças acabaram sofrendo com isso, tiveram perda dos amigos, perda da rotina, né? E também para eles ficou muito pesado
tudo isso, né? Então, Uhum. nós somos todos, né? Todos, a gente fala que é uma criança, tal, mas também sofrem, né? E aí que me veio essa ideia de convidar a Josi aqui para nos auxiliar com relação à parte, né, da escolar dessas crianças. E, Josi, fala uma coisa para mim. De que forma que a gente pode fazer com que essas crianças tenham um pouquinho mais de estímulo para começar, né, para seguir adiante com as aulas online? Assim, vou pegar a fase da escola. Enquanto a criança estava indo à escola, ela tinha aquele estímulo: vou à escola, eu vou sentar, vou ver meus amigos, vou ver todo mundo. Aí isso foi arrancado deles, não foi assim gradualmente, arrancado de vez. Chegou, acho que a semana de 16 de março, é o último dia que as crianças vão estar na escola, depois é em casa. Então, assim, arrancaram algo deles, para muitos novo, né? Porque estava bem no início do ano. Então, eles se sentiram assim perdidos. Agora estou em casa, eu estou de férias, ou vou fazer lição. Aí veio muitas escolas, acabou que deram férias. Aí as crianças ficaram de férias, e agora voltou a rotina. Imagina como está a cabeça deles. Então tá Bagunçado, né? aquela confusão. Não sei se eu tô em casa, não sei se eu tô de férias, eu tenho que assistir aula. Aí cabe a nós pais, né? Vamos lembrar o que faziam lá na escola. A boa rotina, a velha rotina. Vou Sim. tentar fazer em casa com a minha criança. Uhum. É Entendi. você pegar, sentar e conversar primeiro. Porque vai falar, é Uhum. criança, eles não entendem. Gente, criança entende melhor do que nós. Bem melhor. Eles fingem que não entendem, né? Entende? Eles fingem que não entendem, né? Não entende, não ouve, mas não. É sentar e explicar. A partir de hoje teremos uma rotina. É. E tá aqui os seus horários, vamos seguir. Aí a Uhum. tarefa difícil é tentar estimular a criança a ficar na frente de um computador assistindo aquela aula online. É verdade. Que é, às vezes tem a outra criança que está lá mexendo no sistema Teams, lá um tira a tela, deixa o amigo mudo, aí vira aquele auê total. Aí Uhum. nenhuma criança entende. Aí o outro já está ali sem estímulo nenhum, acaba, não vou fazer porque eu não estou entendendo nada. Então Tá. cabe sempre ter um responsável em casa. A criança não vai estar em casa sozinha, ninguém deixa, né? Então assim, Ah, cabe sim. o responsável que vai estar em casa ficar ali ao lado, mediando aquela criança que está estudando e estimulando. Eu não digo fazer, ou o professor fez uma pergunta e responder, não. Ir lá, olha, o que o professor falou? Fica ali do lado, buzinando, né? Olha, o que o professor falou? O que está acontecendo nessa aula? Oh, anote isso daí, eu achei interessante, eu acho que vai dar na resposta. É você Entendi. ir estimulando a criança, mas antes tem que conversar também, né? Você tem que colocar palavras de incentivo para a criança, porque eles já estão perdidos. E uma palavra de incentivo ali, ó, você vai conseguir, amanhã você vai ter a sua atividade, você vai tentar fazer. Se Uhum. você não conseguir, eu vou estar aqui para te ajudar. E isso para a criança já é um estímulo. Nunca falar para a criança assim, ah, se vira. Na escola, a professora tem 32 alunos É verdade. Nossa, e ela Josi, não nunca. fala de se vira. Eu acho que as famílias nunca valorizaram. No meu conceito, eu sempre tive, né? Nós somos daquela época em que os professores são, na verdade, grandes mestres, né? E que todos nós devemos respeitá-los, assim, como uma autoridade máxima, né? Que, Uhum. infelizmente, ao longo do tempo, isso acabou se perdendo dessa geração. Mas, assim, eu digo que os professores, os próprios pais, nunca valorizaram tanto o professor por ter esse controle, né? Se Uhum. nós aqui, às vezes, duas pessoas, o pai e a mãe, com uma criança, não consegue dar conta, aí eu fico pensando, meu Deus, com 30 gente, como que a pessoa tem esse poder, né? Porque é um poder, né? Então, Não assim, é fácil. pelo que eu estou entendendo, o que tem que partir realmente são os pais, né? Se a Isso, gente quer que as crianças sejam estimuladas, então nós pais devemos estimular essas crianças. É isso, né? sim, sim. E nunca falar para a criança.
assim, você não vai conseguir, você vai conseguir. E tem muitos pais também que falam assim, vamos colocar o caso escola particular. Eu estou pagando para o meu filho aprender. Ai, gente, não faça isso. Porque as crianças aprendem primeiro em aonde? Em casa. É Eles vão verdade. para a escola para obter um conhecimento pedagógico. Mas se Uhum. aprende em casa. Se não ter aquela união de escola e família, para que eu vou mandar a criança à escola? É verdade. Eu tô bem É, contente aqui que nós, nós estamos com uma pessoa muito importante aqui para mim, que é a professora da minha filha. ai, que bom! É, e ela está falando aqui que nós devemos validar as pequenas coisas que as crianças conseguem realizar, né? Na Isso, verdade, pelo que eu estou entendendo, né? Você também, professora, obrigada, Nilei, por estar aqui. Que importante ela estar aqui, né? Porque ela também tem me auxiliado muito, ela também, mesmo de longe, acaba estimulando bastante a minha filha, né? A fazer as lições, né? A procurar incentivar ela a ter como que fala, dar esse primeiro passo, né? isso, Mas igual você falou, Josi, eu acredito também que nós pais estamos sendo moldados novamente, né? Porque tem essa isso. cultura, né, que você falou de a escola, né, tem essa rotina, tá tudo bem. Então, assim, acho que talvez agora a gente comece a olhar com outros olhos, né? Isso, porque se não tiver esse olhar e essa força de vontade, que é uma força de vontade nossa, para poder estar ajudando os nossos filhos, se não partir da gente, não espera deles. Uhum. Eles não têm essa concentração que nós queremos que eles tenham, né? Mas somos nós, então parte da gente nesse momento. É aquilo que eu converso com algumas pessoas e falo. Nesse momento, nós somos os professores. Nós temos a base, que vem da escola, mas nós temos que aplicar aquele conteúdo para a criança, né? Por mais que não entendemos aquilo que está ali, mas somos nós. Então, tem que partir da gente. Se a escola está dando aquele suporte, nossa, agradeçam. Porque eu vejo muitas escolas, até por aqui mesmo onde eu moro, de ensino fundamental, que não está dando esse suporte. Coloca lá no Teams, coloca a matéria lá e fala assim, responda as perguntas. Mas assim, não tem uma explicação. Aí você pergunta, cadê o conteúdo? Leia o livro. É fácil, né? Tem que ter Uhum. aquele suporte, tem que ter uma explicação e os pais e ajudar a criança. É. Que Ô, nessa Josi, fase tá. você falou um pouquinho a respeito da concentração, né? É, que essa concentração aí deles estarem sentados também acaba complicando bastante, né? Tudo bem, tem Uhum, que haver um estímulo, também tem que ter uma faquinha de dois lados, né? Porque assim, os pais estão do lado estimulando, mas também tem que ter uma boa vontade desse aluno, né? Para que a gente isso. converse em conjunto, né? E um dos problemas relacionados do que a gente tem ouvido muito é a parte do foco e concentração. Eu queria só apenas brevemente falar aqui que os florais ajudam com relação a isso. Tem floral específico para isso, para concentração, né? E para foco. Porque eles não conseguem ficar sentados, gente. Parece que tem uma formiga na cadeira e a cadeira ou a cadeira tem espinho, porque assim, como que a gente consegue manter esses abençoados sentados? Por mais que você falou, a gente tem que estimular, fazer perguntas, né? Mas, menino, o que que acontece? Você consegue explicar isso para mim, para o pessoal que está aqui? Olha, em qualquer área da aprendizagem, tanto a educação infantil, até você chegar lá na faculdade, tem pessoas que não conseguem ficar sentada mesmo. Senta 10 minutos, acabou, já quer levantar, já quer ir embora. Eu tenho um caso aqui, o meu filho Pedro, coitado da professora dele na escola. Ele fez ali, mas ele quer levantar e quer ir embora. E a mesma coisa aqui em casa. Só que eu fiz um planejamento aqui em casa que está dando super certo. Ai, que bom. Eu Então preparo um compartilha, compartilha. ambiente, eu preparo o ambiente, geralmente eu faço no quarto da minha filha, né? Tá. Aquele ambiente assim, só tá ela ali, o computador. Às vezes eu vou do lado Então, para saber o que está já é a acontecendo. primeira dica, então, né? Já é a Se primeira dica. preparar um Reservar um espaço. lugar para estudo.
Tá bom. Então vamos anotar aí, viu, pessoal? Que eu já tô anotando, ó. Tô aqui, ó. Também, ó. E assim, olhar, quem estuda em escola particular tem as horas das aulas. Pegar, vamos supor, a primeira aula às 9 da manhã. A criança já vai ter acordado, tomado banho, se alimentado, tá mais calma. Das 9 às 10, a criança vai ter que estar no ambiente preparado, tranquilo, para que ele possa estar estudando e entendendo Certo. aquele conteúdo que o professor está fazendo, e isso vai de acordo com cada aula, né? No decorrer do dia. Sempre tem que deixar, estipular um ambiente para a criança estudar. As aulas é Entendi. esporádica no decorrer do dia, então você, toda vez que chegar esse horário, você vai sentar ali e você vai fazer. Eu vou estar sempre do seu lado, assim, né? Não falar, fica lá, não, estou sempre aqui do seu lado. Qualquer coisa, Ô, Josi, mãe! então eu quero também, como eu tô falando, quero pegar você de jeito aqui, tá? Eu quero até Tá, convidar as mamães que estão aí, as mulheres que estão aí. Vamos lá, pessoal, vamos aproveitar aqui que tem uma psicopedagoga aqui à nossa disposição, tá? Eu quero saber o seguinte: nós mulheres estamos dentro de casa, né? E parece assim que a tarefa triplicou, né? uhum, Porque algumas de nós estão em casa, pela empresa, de repente, né? Ou trabalhando home, ou de repente porque a empresa pediu para ficar em casa. E assim, parece que triplicou o trabalho aqui doméstico, né? Então, assim, juntou-se tudo, hein? É comida, é roupa, é criança. Menina, ajuda a gente com relação para nós mesmos adultos. uhum. Como que a gente faz isso? A criança a gente até arruma uma folhinha de sulfite, né? Escreve a rotina. E pro pai e pra mãe, ajuda aí. Vocês não tinham a rotina antes de estar em casa? Tinha, Por mas e agora? Agora você não tem. Por que não incluir nessa rotina, nesses horários os quais vocês estavam trabalhando fora, agora estão em casa, para fazer o período de estudo com os seus filhos? Não precisa Hum, estipular um horário à tarde para a criança e de você de manhã ficar naquela correria. Não. A vida continua, porém no mesmo ritmo. Você vai uhum. acordar de manhã, é horário de você ir para o trabalho? Ah, agora eu estou em casa. Então, peraí, vou pegar e vou sentar com a minha criança e vou ensinar. Sobrou tempo à tarde? Eu vou viver, porque precisamos viver. Ai, Porque se nem for ficar fala, menina. trabalhando em casa o dia inteiro, você não dorme. Você vai fazer ali 24 por 48, como falam os antigos, né? E isso não pode. Então, pegue esse momento que vocês estão em home office, a hora que vocês não estiverem em home office, estuda com a criança. Senta ali do lado. E sabe qual que é a parte melhor? Hum, São novos conhecimentos. Você talvez não sabe e você acaba aprendendo aquilo com a criança. Ou senão você fala, nossa, isso eu não sabia, nunca soube. Tô aprendendo agora, Não, depois que eu sou mãe. e eu acredito assim, que a linguagem de hoje é completamente diferente, né? Na verdade, a linguagem e o Isso. método de ensino não tem nada a ver. Puxa vida, nós estamos falando isso, sei lá, de 35 anos atrás, né? 30, 40 anos Uhum, atrás aí. Que assim, é um meio diferente de nos ensinar, né? Porque, igual você falou, tem hora que eu tenho que ir pro Google. Não tem jeito, minha filha. Eu queimo aqui o cérebro, mas eu tenho que ir pro Google, né? uhum. E aí, a Margarete está falando aqui retirar os comentários, que assim podemos ver as duas. Então tá bom. Eu vou ver aqui como que. Então, eu vou pedir pro pessoal o seguinte, tá? Todo mundo que tiver pergunta para fazer, pedir para apertar aqui esse ponto de interrogação, que é uma caixinha onde vem as perguntas para nós, porque tem muita mãe aqui que quer aproveitar, né? Eu quero só ler aqui, Josi, rapidamente. Tá, A Wanderleia falou, né? Que se o pai manter uma rotina de estudos num ambiente acolhedor, dará super certo. Então, com certeza, ela já isso. faz o uso da rotina, né? E a Fran tá dizendo que concorda, né? Que ela é mãe de uma criança de 3 anos e que ela tira tempo, né? Sempre no mesmo horário, né? Para contação de história. Que legal! E diz que dá super certo. Muito legal, pessoal. E aí eu pedi, pessoal, aperta o coração aí para ajudar a gente a chamar mais pessoas, né? Um assunto importante. E eu vou desativar os comentários aqui, mas eu não sei como que Também eu não não sei. vou conseguir. Eu não vou conseguir, porque se eu apertar os comentários aqui, vai acabar.
Eu não sei como é que faz isso. Olha que maravilha. É muita tecnologia. Ai, olha, eu não tô preparada para tudo isso não, meu amor. Se eu apertar aqui, eu não sei como é que faz. Mas enfim, pode falando aí, Josi. Eu quero muito que você também fale a respeito, assim, de como que a gente pode evitar o estresse, tá? E ter mais paciência. Nós com Vamos eles e tomar eles bastante com a floral. gente. Vamos tomar bastante floral, pedir muito a Deus força, sabedoria e paciência. Porque às vezes dá vontade de sair correndo. Não, gente, para qualquer um. Não tem nenhum que fala, Tá, olha, eu fico ali tão calminha. Não, gente, não fica. Qualquer não um tem fica, vontade de né? sair correndo, a paciência some porque você tá ali, a criança, mãe, pergunta 20 vezes, você responde as 20 e a criança fala, não entendi. Ai, como é bom falar com alguém que entende a gente. Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Será que o problema sou eu? Não estou sabendo explicar. Aí Ai, você verdade. pede uma ajuda pro pai, se o pai tá em casa. O pai vai e explica a mesma coisa e a criança fala, não entendi. Aí já Pois fica é. pai e mãe estressado, e a criança ela fica desinteressada e estressada também, porque não sabe nem o que está acontecendo. Fala, nossa, só fiz uma pergunta e tá todo mundo assim. É verdade. Então, o que eu digo é assim, não ficar estressada quando a criança perguntar algo e você não souber, olha, eu não sei por enquanto, mas eu vou ali pesquisar, vou Ai, tentar achar a resposta para você. Se a criança te uhum. perguntar 10 vezes, engole as 10 vezes, mas não mostre estresse para ela. Sério. Não Que adianta talvez isso, ficar. que talvez isso acabe desmotivando, né, Josi? Parando bem para Isso. pensar, né? Porque parece que eles estão errados, né? E E eles aí fala, eu tô errado. simplesmente não sabem. Aí Uhum. o negócio é, tá estressada? Conta 10, 20, 30, conta até 1000, mas mantenha calma, sorrisinho. Olha, a mamãe vai pesquisar, anota aí, quando eu achar a resposta, nós vamos ver, tá bom? Aí a criança vai Entendi. ficar calma. E motivar. Não adianta ficar estressado. Porque imagine se uma professora na sala ficar estressado com os 32. No primeiro dia de É, aula, ela já sai internada. Próxima, vem pra cá, a professora já sai internada. Então, não. Agora, vocês estão sendo os professores dos seus filhos, então, assim, vocês estão vendo o outro lado, né? Que antes, joga lá pra verdade. professora, agora vocês estão vendo o outro lado. Então, cabe os pais ter paciência, por mais que esteja estressado, o filho de vocês precisa de vocês nesse momento, então é paciência. Deixa para brigar se for por algo grave, isso. Mas em termos de estudo, não, porque você deixa a criança desinteressada. Entendi. E, Josi, se a Cada... gente acabar tendo esse comportamento, né, com relação à parte de, de ficar estressada com a criança, de não ter esse auxílio, você acredita que de repente isso pode gerar um trauma futuro para ela? Sim, gera. Eu atendo uma criança que ela está no quinto ano. Aí ela tem dificuldade na escrita, né? E em matemática. Aí eu Uhum. comecei do zero com essa criança. Inclusive tem uma professora da escola em que eu trabalho que está me ajudando também, né? A ir desenvolvendo essa criança. Aí tá. Na escrita eu tô conseguindo uma evolução ótima. Porém, na matemática, a criança, ela fala para mim assim, ó, 7 vezes 7 é 49. Mas ele não sabe quanto que é 49 dividido por 7. Ah, entendi. Nossa, Aí, caramba. gente, a criança está na quinta série e tem essa Uhum. dificuldade. Aí eu trabalhei com ele com bastante contas, todos os resultados que tem na tabuada dividido por um único número. Se vocês pudessem ver o que ele respondeu, você falava, não, essa criança não foi bem assistida desde a educação infantil. Para Entendi. chegar no quinto ano, e ele é de uma escola particular, isso que eu fiquei mais chocada. Nossa, caramba. Ele não. Aí eu falei, o que que está acontecendo com essa criança? Aí eu até falei para outra professora, para mim está sendo uma caixinha de surpresa. E aquela caixinha que tá Uhum. bem enterrada. Cavar, 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 até eu tentar entender o que que tá acontecendo com ele.
E conversei com o pai e a mãe, assim, o pai e a mãe não ajudam. Então ele já não tem motivação dessa parte. E os pais são Uhum. daquele. Eu pago, você tem que estudar, vai atrás da resposta você. Então, Entendi. eu analisando hoje em dia, eu falo, se ele está no quinto ano e está tendo esse desenvolvimento, mas por que os pais não ajudaram lá atrás? Uhum. Para não Entendi. chegar agora. Entendi. Aí é o que eu digo para todos vocês que têm criança na fase do ensino fundamental e educação infantil. Motivem, elogiem, por mais que esteja errado, né, para nós, mas para eles é o certo, sempre motivando. Porque se você Entendi. não motivar, o negócio não flui. Ou até pode ir empurrando com a barriga, mas vai chegar lá na frente, no caso desse Uhum. menino, do quinto ano, não sabendo nada. É verdade. E eu queria só te aproveitar aqui, a Nath Santos está falando aqui, né, que ela tem um filho de 4 anos que chora para não fazer lição, né? Que ela não Uhum. sabe mais o que fazer. Tem alguma dica para auxiliá-la, fora essas todas que você nos deu, né, com relação à parte de você fazer numa folha, a rotina, E, conversar com essa criança, porque ele só tem 4 anos, né? Você imagina com uma criança de 4 anos ficar sentadinha ali, né? Você que é professora, você sabe, né? Você pode ter assim, alguma dica? é o que eu volto de novo a falar é a motivação e trabalhar o lúdico com essa criança. Porque a base curricular que nós temos agora, que também é a BNCC, ela fala que criança, na fase da educação infantil, ela aprende através do lúdico, né? Certo. A criança aprende brincando, tocando, sentindo, ouvindo. E tem algumas escolas que já puxam um pouquinho mais, já quer que a criança escreva algo, já reconheça, que não é o errado, você Uhum. reconhecer. Mas eu digo que já puxar educação infantil, puxar para a escrita, já eu acho um pouquinho pesadinho para eles, né? Não é pesadinho a palavra, mas é o que veio na mente agora. Sim. Porque tipo, você está forçando algo e não deixando acontecer naturalmente. Eu não sei se Uhum. você se recorda, pelo menos lá atrás, no meu tempo, em 1980 alguma coisa, começávamos a escrever no primeiro ano. É, é verdade. Tínhamos o conhecimento na fase do pré, porém, escrita mesmo vinha no primeiro ano. Só que Sim. aí, com o passar do tempo, a... foi mudando, né, a conduta das escolas, foi incluindo para a criança Uhum. chegar já lá no primeiro ano não ter aquele sofrimento, né? Só que aí eu Sim. digo assim que foi um pouquinho roubado aquele tempo deles. E o tempo que eles estão agora ali com 4 anos forçando uma escrita para poder Uhum. chegar no primeiro ano e já tá escrevendo. E o tempo que ele tinha aqui para aprender no lúdico com 4 anos, 4, 5 anos? Certo, Uma entendi. coisa é conhecer, outra coisa é Uhum. você já ser forçado à escrita. Entendi. Então, E, assim, Josi, você respeitar o tempo da aconselha, criança. vamos supor no caso da Nath, né? Vamos falar do filhinho dela de 4 anos. Você aconselha ela a trabalhar com aquelas peças lúdicas de letras, números? É interessante Sim, isso? bem Até mesmo interessante. online, né? E Online, tem várias coisas no YouTube. Você aconselha? Você acha que isso funciona? aconselho, funciona bastante. Ó, no caso, o meu filho aqui em casa, às vezes ele senta, ele faz. Às vezes ele fala, eu quero fazer com a professora. Ele fez Uhum. 5 anos agora. Aí tá lá, ao vivo com a professora, tem aquela vergonha, mas ele acaba fazendo, né? Aí tem um Ah, site que eu legal. vou deixar para vocês, ele chama-se Escola Game. É um joguinho que Chama tem da como, por favor? fase Escola Game. Escola Conseguiu ouvir? Game? Isso. Escola É um Game. site. Vamos Escola anotar Game. aí, mulherada. Vamos lá. Que esse aqui é uma super mega dica, né? Isso. É Tudo um que puder jogo ajudar. é gratuito, não é pago, mas ali tem várias coisas para criança. É uma Certo. brincadeira, mas assim, olha, aqui está a letra A, vamos procurar a outra letra A? Aí a criança tem que clicar aonde está aquelas letras, ou números, cores, formas, objetos. Isso assim Ah, vai. muito legal. Aí também tem a outra parte do jogo que fala, olha, tá o desenho do carrinho, fala, vamos aprender a falar carrinho? Aí
ela vai falando, a primeira parte, vamos supor, K, aí termina, rinho, cama, Ah, você termina. É tanto que você tem que estar com o entendi. microfone ligado para você falar. Se você falar errado, aparece um bonequinho faz. Tá errado. É Ah, para que você ir interessante. completando. Assim, vai Uhum. mostrando as palavras, do jeito que está, né? E vai também falando, mostrando a forma que se fala. No Tá. caso, ela primeiro soletra, cama, C, A, M, A, depois ela junta e vai falando para a E criança fala, ir visualizando, ouvindo e aprendendo. É uma forma de entendi. reconhecer para as crianças. É uma forma lúdica, né? Tem som, Isso. tem visão, tem cor, tem tudo, né? E no fim das Tem, contas, de uma forma de brincadeira, a criança acaba se interessando até mais, né? Porque você sim, sentar, porque você sentar em frente ao computador, igual você estava falando, onde existe uma professora lá no virtual, existem, sei lá, 10 crianças com o microfone aberto, falando todo mundo ao mesmo tempo, eu acredito que gera aquele ambiente de ruído que acaba até irritando a criança, e já fora né? os ruídos Traz. que tem em casa, se você não prepara aquele ambiente para eles. Aí vamos supor, tá a Uhum. criança lá estudando, aí passa a mãe, o aspirador. Aí o pai quer tomar um suco, liga o liquidificador. Aí imagina, e a criança? Aí tem o irmão mais novo passa chorando e berrando. Coitado, gente, ninguém aguenta. Porque na Não tem escola como tá falando. Mas eles, né, em não casa, tem como, não tem como render, né? Porque não aí a tem. gente pergunta, né? Nossa, por que será que ele não se concentra? Realmente tá um furdunço, né, em volta, né? Não tem, como você Aí passa disse, o carro do ovo, passa o gás. Gente, é o carro, na hora do estudo é assim, é o carro do ovo, da Cândida, olha, acontece de cachorro tudo. late, acontece tudo. Exatamente. E a gente sabe, né, também como eles se distraem facilmente, né? Muito. É, eu, assim, tenho, né, que eu faço atendimento para criança também, né, com atendimento floral, e eu recebo muito essa queixa dos pais, né? Nossa, parece que ele vive lá no mundo da lua, né? A gente fala com ele e ele não tá nem prestando atenção. Realmente existia, né, na nossa época, aí o Fantástico Mundo de Bob, né? Que as Isso. crianças ficavam. Ele pensava, ele estava vivendo lá no mundo, o que estava acontecendo tudo aqui, ele estava vivendo lá no fantástico mundo de Bob, né? Uhum. Então, eu acredito que, no caso, né, o floral ele ajuda com relação a isso, né, nessa parte de trazer esse foco, mas o quanto é importante, Josi, você ter trazido essa dica simples relacionada à rotina, né? Escrever essa rotina, explicar para a criança Isso. e montar um ambiente, né, para que ela também saiba, olha, está na hora de estudar, né? Agora é a hora dos estudos. Vamos sentar aqui, colocar uma musiquinha, deixar um copinho com água, porque na hora que a criança senta, dá vontade de ir no banheiro, de beber água. Olha, eu Sono, não sei, fome, tudo. eu não sei as mamães aqui que estão presentes aqui se isso acontece, mas aqui na minha casa, meu Deus, dá sede, dá sono, dá, dá tudo. Eu sei como é, mas assim, tem que ter, é o que eu voltando lá no começo, tem que ter a rotina, porque se você não tiver rotina, você vai ficar mais atrapalhada ainda. E Para nós isso não pais é também, né? nenhum estímulo para a criança. Entendi. A criança, qualquer fase, não é só criança, né? O foco assim não é criança na fase do estudo, né? É rotina, eu digo que a rotina tem que ser, tá em todo momento, qualquer momento de nossa vida. Então, assim, É verdade. temos que ter isso. E ensinar de pequeno, né? Aquela rotina desde pequeno. Entendi. Tem que E sempre assim, colocar essa rotina. né, Josi, a gente tinha essa rotina, reclamava tanto, né? Que a vida estava Não, entediante, chata, que a gente tinha rotina, que saco, e agora que nós perdemos, a gente está correndo atrás dela, né? Parece isso. brincadeira, né? Mas eu acredito que quando a gente perde, as coisas é para a gente valorizar, né? Prestar E atenção, Uhum. porque tá acontecendo tanta coisa, assim, já acontecia antes e nós fechávamos os olhos e pronto. Hoje em dia estamos em casa, parece que conseguimos observar melhor as coisas que acontecem, sente falta do que não fez e se Ah, arrepende verdade. do que não fez também. Fala, olha, né? Agora você se vê preso dentro de casa. Antes você tinha a sua Entendi. rotina. Só que eu digo para muitas pessoas que conversam comigo assim. Antes as pessoas falavam, eu não tenho tempo para ficar com meu filho, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Gente,
Aproveite esse tempo para falar, é Deus que está dando esse tempo pra gente. Né? A situação tá feia aí fora, porém Deus está dando esse tempo pra gente. E vamos aproveitar, né? O nosso pequeno vai crescer, vamos Com mostrar para certeza. ele como que a vida vai seguindo. A cada dia tá sentado com eles, trabalhando. Outra coisa que eu aconselho, voltando aqui rapidinho, é fazer muita leitura com eles. Pega um livrinho de Sim. história, se não tem em casa, baixa na internet. Faça muita leitura. Porque a Uhum. partir da hora que você faz a leitura com a criança e a criança consegue interpretar, ela consegue resolver um pouco mais da a sua vidinha, né? E das lições também, porque se a criança também não sabe interpretar, ela não vai conseguir fazer uma lição sozinha. Então, assim, Entendi. Ô, volta aos pais, estimular. uhum. Ô, Josi, eu quero aproveitar. Tem uma a Roberta Moura, ela tá falando assim, como fazer com pré-adolescente que acha que pode fazer na hora deles. Aí a confusão tá armada, né? Muito, gente. Pré-adolescente, eu já fui uma, mas acho que eu não fui assim, não. E você? Que Não. conselho que você consegue dar? É o que eu vou falar para ela. É, conversa. Tenta entender o lado desse pré-adolescente. Faça com que ele entenda o seu lado também. E vocês dois juntos montem a rotina de vocês. Não é fazer uma rotina em troca de algo. Ah, você vai fazer isso, eu vou te dar. Vai fazer aquilo, eu vou te dar. Não. Perante a estudo não tem troca. Você tem que estudar. Sim, No momento que você entendi. for estudar, eu vou estar do seu lado. É os dois sentar, um entender o outro, porque sempre vive aquele atrito, né? Pré-adolescente, com Ah, pai, certeza. é aquele atrito. Então, assim, tem que sentar, quem tiver pai, mãe, ou sua pai, tem que sentar, ouvir e depois você será ouvido. Mas assim, sem críticas, sem palavras que desmotivam, é ouvir. Depois que você ouviu, aí senta os dois, ou os três, dependendo da família, e vai colocando em prática aquilo. Tem que ouvir, não adianta você querer impor só o que você pensa. Uhum, Você tem que ouvir entendi. para saber o que está acontecendo. Senão, Não dá certo, né? não dá certo. E assim, olha, estou sempre falando, eu estou do seu lado, vamos fazer? Aham. Sem briga. Porque às vezes, porque a verdade talvez eles sintam até sem apoio, né? Porque a gente Eles acredita estão assim, se ah, sentindo. pré-adolescente, né? Ah, já tá, a gente pensa assim, né? Um pré-adolescente, ele já sabe se virar sozinho, né? Mas ele tá naquela fase do apoio emocional que é tão importante, né? Isso. Ah, igual você falou, tá certo. A gente também tem que arrumar a nossa rotina, mas também sentar com esses pré-adolescentes, porque isso vai ajudar também eles no apoio emocional. Quando eles Uhum. ficarem adultos, né? Olha, eu tive meu pai e minha mãe aqui, você tá falando pra gente da importância da família, né? Aqui a gente não está falando só de criança Não. em pequena, a gente está falando de pré-adolescente, mesmo até adulto mesmo, né? Tem adulto que às vezes para sentar também é um parto para fazer as coisas, né? Então, assim, o apoio, pelo que nós estamos conversando aqui, o apoio da família é de extrema importância, né? Eu Sim, queria só. em todas as fases da nossa vida. Tanto você pequenininho, quando você estiver lá com alguns É, anos acima lá, tem a, que ter aquele apoio, porque a pessoa sozinha, ela acaba sendo, ela fica triste, solitária. Por isso que tem muitos jovens que acabam entrando em depressão. Falar, hum, pai, manda eu me virar. Aí acaba entrando em depressão, aí piora, porque aí os pais querem correr atrás de algo que eles não fizeram, não vieram construindo com eles. Largou lá e depois eles querem voltar atrás e construir. E não dá para fazer isso. Ou você sim, constrói desde pequeno, para vir seguindo, ou vai ter aquele ou vai correr adolescente um atrás. pouco que eu falo, rebelde, correr atrás do tempo perdido. Vai ter que correr atrás do tempo perdido. A Vanderlei está falando aqui que os professores estão despreparados, né, para essa aula online, né? Acredito também até que Sim, para os próprios, que fica tudo, ela está falando que tudo fica tudo muito mecanizado e talvez isso seja uma forma das crianças não se interessarem, porque é diferente do ao vivo, né? Você como professora sabe. bem É, diferente. E para você, Josi, como professora, você também sente essa dificuldade? Assim, é difícil, porque você está acostumado naquele ambiente sala.
ali, contato todo dia. Aí você se vê de uma hora para outra perdida. Olha, você vai gravar uma aula online, ou você vai fazer um vídeo online. Gente, nunca fiz isso, como que eu vou fazer? Você começa a pensar, aí você vira aquela doida do YouTube, começa a pesquisar para ver como que faz um vídeo. Aí você faz 1000 vídeos para tentar sair um. E esse um ainda sai mais ou menos. Aí você faz outro, achando que vai ficar melhor, não, sai pior. E assim vai indo. Porque não tem como. Você tá acostumado ali, aquele dia a dia com as crianças, tá conversando, daqui a pouco você se vê assim na frente de uma tela, você conversando com você mesmo, porque é você que aparece na tela, não aparece mais ninguém. Aí você vai lá, usa a sua imaginação, tal criança, tal aquilo, isso. Gente, é muito difícil. Assim, nenhum professor foi preparado para estar nesse momento assim de aulas online, a não ser aqueles que dão aula em faculdade, né? Que coloca a aula gravada lá. Já é um pouco diferente. Mas hoje em dia, assim, com essa corrida dessa pandemia, ninguém estava preparado para isso. Foi aquela bomba que jogou assim, ó. Essa é a opção. E com isso, muitos pais acabam não valorizando também, né? Porque tem aquele esforço do professor, da escola, tem tudo. E os pais acabam não valorizando. O que os pais fazem? Eu vou tirar da escola, porque se não está tendo aula, eu não vou pagar. Então, eu vou tirar. Aí vai lá e tira a criança da escola. A criança já perde aquele conteúdo. Aí você já fica um pouco perdida, né? Inclusive, eu até vi a reportagem falando, né, que teve um aumento muito grande da demanda, né, da escola, né, da escola estadual, né, a demanda, assim, que eu digo, de sair da particular, justamente o que você está falando, né, não está ensinando, então eu vou tirar, acha que é um dinheiro mal investido, né, e vai acabar colocando, de repente, numa escola, né, não estou generalizando as escolas estaduais, existem escolas muito boas, Sim. mas não é a maioria, né, que a gente percebe essa realidade. E acaba, como você falou, a criança tem um padrão aqui praticamente de uma escola particular, né? E perdeu também Isso. os amigos, não só isso, mas também acaba perdendo os amigos, né? E aí tem todo esse problema também emocional, né? Só que muitos pais esquecem que assim já não tem vagas no normal. Sem pandemia já não tem quase vaga para ninguém, né? Bem precário, muitas escolas fechadas. Aí vão lá, tira a criança. Quando voltar às aulas, vai colocar a criança em outra escola que a criança não tem conhecimento nenhum. Aí até a criança se adaptar àquilo, já vai mexer bastante com a cabeça dela. Entendi. Aí fica tudo muito confuso para eles. Se fica para nós, imagine para eles. Imagina para eles. A Beth está falando aqui, né, que as crianças, né, como a gente está comentando, as crianças não estão preparadas, né, para todo esse negócio de aula online, porque era tudo muito físico, né? Ela está perguntando aqui se você acha que esse tipo de aprendizado é eficaz. Eu acredito que não, porque a criança ela aprende melhor na escola. Eu falei, em casa nem todo mundo é professor, nem todo mundo é professora, nem todo mundo entende aquilo que está ali. O professor, ele já é capacitado para estar ali, né? Para poder estar passando aquele conteúdo e as crianças absorver o conhecimento. Então, eu acredito que, pelo menos o nosso presidente deveria ter a consciência e fazer como os muitos países por aí afora. Preferir encerrar o ano letivo e voltar o ano que vem, ainda mais na fase do ensino fundamental em diante. Porque eles têm muito conteúdo, muitas coisas para aprender. E assim, eles não estão tendo suporte, mesmo que venha de escola particular, quanto à escola pública. Eu assisto muito a Canal Cultura e o TV Escola, os professores dando aula ali, né? Só que nem todo mundo assiste. Então a criança está aprendendo o quê? Não tem conteúdo. É o que eu falo para você. Se na escola a criança já não consegue absorver 100%, imagine em casa. Que é uma rotina totalmente diferente. Mas aí cabe a cada pai, a cada mãe, o nosso secretário da educação, né? Ver o que pode resolver. Mas assim, eu acredito que para o ensino, a partir do ensino fundamental, o ano letivo está, assim,
perdido. Perdido, né? Ah, com Porque certeza. não Isso vai aí. ter como correr atrás de nada. Uhum, Nem repondo aos sábados, nem em férias. Não tem como correr, porque a criança ela estuda o ano todo. uhum, Imagine você ficar correndo agora. Não tem como. entendi. Então, ou seja, Josi, para quem entrou quase agora, que horas são, Josi, agora, por favor? 8h51. Ah, então tá bom, a gente tem aí 9 minutinhos. Só para quem Uhum. entrou agora por último, só relembrando aqui as dicas que a Josi deu, com relação à parte da rotina, que é para a gente escrever isso numa folha, né? Sentar e conscientizar essa criança dessa rotina, que eu vou fazer isso, tá, Josi? Eu tô pegando Isso. aqui, anotei tudo. Separar um lugar adequado para esses estudos, né? Nem que você tiver que fazer algo lúdico ali para aquela criança saber que aquele momento é o momento do estudo, né? Uhum. E ela deu uma dica super legal aqui, Escola Game, que é onde Isso. é um site, né? É um site, não é Isso. isso? É o site. Isso, então é um Joga no site. Google. Isso, chama Escola Game, onde tem várias atividades gratuitas de forma lúdica, que acaba ensinando a criança para que ela acabe se motivando a estudar, né, no online. Então, achei essa dica muito master aqui, que eu vou entrar aqui para ver isso. E, Josi, você tem algum recado para o pessoal, que daqui a pouco o Instagram derruba a gente? Você tem um recado geral aí para ajudar esse pai, essa mãe? Nesse período de quarentena aí, que daqui a pouco, Deus quiser, volta, né? Uma Sim. hora volta, outra hora não volta, né? A gente não sabe mais de nada. Mas como que a gente pode preparar essa criança para a volta para a escola, né? Para atividade, ou enquanto não voltar, como fazer aqui em casa com esse estímulo online aí? Vou começar pela primeira pergunta. Como fazer com a criança para quando ela voltar às escolas, né? É Isso. continuar a mesma rotina. Se a criança acorda cedo, continue a mesma rotina. Com exceção daqueles que tem que acordar às 5 da manhã, não precisa, gente. Que é meu caso aqui, né? Minha filha, ela acorda às 5 da manhã. Não precisa, não, mas mantenha o hábito dos horários. Leia sempre com essa criança, faça com que ela leia bastante. Sente com essa criança, pega o livro de atividade dele ou o caderno de atividade, leia com ele, tenta resolver, se for o caso de conta, essas coisas. Estudem com eles, mostre para eles que vocês estão interessados. Fala, olha, eu também quero aprender, vamos. E faça aquelas brincadeiras, olha, hoje você é meu professor, você me Ah, explica, hoje eu sou o seu, você me explica. hum, Hoje eu bela leio, e dica. assim vai indo. Cada dia, um passo de cada vez. No caso, a motivação. E sempre falando, olha, vamos voltar à escola, então vamos estar preparados. Ou talvez não vamos voltar, mas o nosso ritmo continua. Porque temos que ter aquelas regrinhas básicas, né? E pai e mãe em casa sempre atento com eles. Porque às vezes está lá desanimado, a criança está distraída, está desanimada, não quer fazer. Faça com que ela pare e pergunte o que está acontecendo. Você tem que perguntar, porque criança, ela é elétrica, né? Para adolescente, eu falo que são bravinhos, revoltados, e crianças são elétricas. Se você vê quieto, porque alguma coisa está acontecendo. Então vamos lá, vamos puxar da criança o que eles têm, né? Uhum. Ouvi-lo, porque o importante para eles é nós pararmos e ouvirmos eles. Que é isso que eles querem, qualquer fase. E ir ajudando aos poucos. E não deixe o estresse tomar conta de vocês. Não Tá. pode. Toma uma O água, né? estresse tem que Vai ficar. fazer uma meditação. Fala pra criança, olha, vai no Acho que banheiro, no vai lá, lava momento o de rosto, depois você conflito a volta. gente tem. Eu acredito que no momento de conflito a melhor coisa que a gente tem a fazer é sair do ambiente, né? Isso. Vai, toma uma água, vai respirar um pouquinho, depois você Uhum. volta mais calmo, né? Para não ficar de cabeça quente e acabar, né? Acabar desmotivando com o comportamento, né? E eu queria falar que, bom, eu vou agradecer você, Josi, né? Pela tua presença aqui, tá bom? Uhum. E eu queria falar para as pessoas aqui justamente assim tudo que a Josi falou a respeito do nosso comprometimento como pais, né, pais e mães, estar presente,
né, na vida dessas crianças, desses adolescentes, e que também tenhamos esse controle de paciência, ter esse carinho, esse cuidado para a gente se interessar em perguntar para essa criança ou para esse adolescente o que é que está acontecendo, de que forma a gente pode auxiliar, ajudar, porque eu acho que o que a criança espera de nós, ou o adolescente, os filhos em geral esperam de nós, o maior presente para eles é o nosso tempo. Né? E o Isso. tempo não volta atrás, né? O tempo não volta Não. atrás. É aqui e agora o que nós pudermos fazer por eles que a gente procure, né? Com muito amor, muito carinho, fazer por eles, tá? Então eu conto com a colaboração de vocês também. Se vocês tiverem alguma pergunta e quiser deixar no direct, tenha o Instagram da Josi. Qual que é o seu Isso. Instagram, Josi? Psicopedagoga Josemar Irata. Tá joia. Então, pessoal, se vocês quiserem seguir a Josi, né? O meu é @Sheila Silvestrini, como terapia floral, também para auxiliar nesses momentos aí, né, de conflitos emocionais. E, Josi, eu queria agradecer imensamente, sabe? Você tá aqui nos auxiliando, nos dando essa super dica que para mim foi muito valiosa, tá? Eu vou empregar isso, eu vou sentar agora e vou fazer aqui com a minha Vou filha para cobrar. com certeza, eu te mando amanhã a foto. E eu quero agradecer a Uhum. todos que estiveram aqui com a gente, de todo o meu coração. Muito obrigada. Tá bom? E se você quiser deixar mais algum recado, Josi, fica à vontade. Eu vou deixar o recado, eu vou focar naquele. Paz, paciência, paciência, paciência. Essa é a palavra-chave. Eu também Tá certo. quero agradecer todos que tiraram um tempinho para estar aqui assistindo a live. Qualquer coisa, pode procurar lá na minha página, lá tem o meu número de WhatsApp também. Pode me chamar que eu tô aqui para ajudar a vocês em que vocês precisarem. Então tá bom, minha amiga. Fica com Deus. Um grande Amém. beijo. Fica com Deus. Tchau. Até uma próxima. Tá Até bom? uma Tchau, tchau, próxima. pessoal. Boa noite para Tchau. vocês. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana. Tchau. Tchau.